Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez eu quero levar para você mais informações que vai abrir os seus olhos, te dar entendimento e fazer você contemplar a verdade. Eu quero falar da malignidade do ser humano. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. E como é que o diabo vai fazer isso? Ele tem que ter um instrumento para isso. Ele é espírito. Ele não pode pegar uma pessoa e matar por ele mesmo. Ele precisa de um instrumento para fazer isso. Ele é espírito, ele não tem como chegar a você e falar como eu estou falando com você. Para enganar, para iludir, para mentir. Ele vai precisar de um instrumento. E qual é o instrumento que Satanás vai usar para cumprir os seus objetivos? O próprio ser humano. E ele tem feito isso. Não sei se você tem visto isso ou tem pelo menos aberto os seus olhos para ver a realidade. Temos que ver a realidade. Nós não podemos viver num mundo de fantasia, não. Esse mundo é real. A miséria, a destruição é real nesse mundo. Nós temos que crer no novo mundo que Deus nos promete, onde não haverá mais dor, violência, nem dificuldade, nem coisa alguma. Mas esse mundo aqui nós temos que viver vendo e consciente da realidade, da miséria que nós vivemos nesse mundo. E eu quero falar sobre a malignidade no coração do homem. O homem ele faz porque ele quer. Satanás influencia, Satanás convida. Satanás apenas chama ele para executar algo e ele vai e executa pelo seu próprio querer. Da mesma forma que o homem também tem a liberdade de ouvir a voz de Deus. Quando Deus diz a ele que não faça o erro, que não faça isso, que não faça aquilo, que não mate, que não roube, que não fume, que não idolatre, que não se prostitua. Mas o homem não dá ouvido à voz de Deus. O ser humano ele ignora a voz do seu Criador porque ele quer satisfazer o seu desejo perverso, o seu desejo maligno. Com a sua natureza corrompida, ele se entregou à miséria. Ele se entregou ao serviço de Satanás. Por vontade própria, escolha própria, deliberada do próprio homem pelo dom que Deus deu a ele de tomar decisões e fazer escolha. E eu quero falar das misérias que hoje nós temos visto o ser humano praticar com o seu próximo. Meus amados, quero falar sobre as crianças. Crianças inocentes sendo atrocidadas, sendo mortas cruelmente. Crianças que ainda é morta no ventre da mãe de uma forma cruel, sem chance de defesa. Tem várias formas de aborto, tem formas cruéis de aborto. Onde tem aborto que mata a criança asfixiada com veneno que tomam. Onde tem forma de aborto que esquarteja o feto todinho, esmaga o crânio. O feto, uma criança, um ser já existente ali dentro do ventre daquela mulher, daquela mãe. E ela permitir fazer isso com um fruto do seu ventre. Olha a perversidade do ser humano. Permitir essa miséria com um ser que está no ventre dela. A mulher permite isso. E as crianças que nascem, as mães não querem o compromisso. Jogam fora, jogam em esgoto. Uma criança indefesa que só sabe chorar para se defender, joga dentro do saco, amarra a criança, coloca dentro do esgoto. A criança se debatendo, louca por solução de salvação e não tem como se salvar dali. Que agonia para essa criança, que não tem nem noção do que está acontecendo, não tem saber de nada. Olha a perversidade do ser humano. Uma própria mulher faz isso com o fruto do seu ventre. Olha que grau de perversidade, irmãos. Pega a criança, joga, mata, coloca no fogo, joga no rio. O que a gente tem visto hoje nas mídias, nos telejornais. Alguma coisa, pouca coisa do que acontece, a gente tem visto essa miséria aí, tem visto a perversidade do ser humano, meu irmão.
com um ser indefeso, inocente, que só sabe chorar como defesa. A mulher tem a coragem de fazer isso com o fruto que está no seu ventre, com seu filho, matando as crianças. Qual a causa de tudo isso? Porque não querem compromisso com a criança. Muitas vezes por causa de adultério, que não quer que o marido saiba, vai e aborta. Porque não quer o compromisso de ter uma criança, se prostituiu, vivem num sexo proibido, sem compromisso, e depois não querem assumir a responsabilidade e jogam fora, tirando a vida de uma criança inocente. Outras abortam porque não quer que o pai saiba que ela já fez sexo antes do tempo, que já não é mais moça, quer manter ainda a aparência de moça. Aí vai no médico e aborta a criança, e tem mães que acoita isso, que aceita isso. A perversidade do ser humano não se importando com a vida do seu próximo, uma vida inocente muitas vezes. A perversidade do ser humano, pela sua satisfação, vai e tira a vida de outra pessoa, porque ele quer tomar posse de algo do que não é dele, vai roubar e mata a vida das pessoas por nada. Não tem ressentimento, não se sente arrependido e faz isso no natural. Como o ser humano está perverso, e é disso a pior. A pessoa não quer trabalhar, a pessoa não quer ter um esforço. Aí tem uma pessoa que trabalhou, comprou uma moto, comprou um carro, comprou um celular. Aí aquele elemento vai porque quer ter aquilo. E para ter aquilo, para satisfazer o desejo dele, ele está disposto a tirar a vida de uma pessoa, destruir uma família, trazer tristeza a uma família, pela satisfação maldita dele de possuir o que não é dele, de ter aquilo que não tem, muitas vezes ele não tem condição. Aí vai roubar e mata a pessoa. A perversidade, a malignidade, a ambição do ser humano, os políticos desviando milhares de dinheiro com a ambição, com a ganância, fazendo muitas pessoas viver na miséria, sofrer, morrer, porque não tem saúde pública, porque não tem alimento, porque não tem condições, porque o dinheiro que era para isso eles desviam, eles roubam pela sua ganância. Quantas pessoas morrendo por falta de atendimento em hospitais, por falta de medicamento, por falta de objetos que é necessário para a saúde restaurada do homem, porque os políticos com a sua ambição roubam, não se importando com as vidas que vão perecer, que vão sofrer, que vão morrer. A ambição dos empresários para ganhar muito e muito, muito, muito mais e mais e mais. Só querem ter lucro, 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 lucro. Não estão satisfeitos com o lucro que é suficiente, ele quer muito mais. E a ambição desses homens é tão grande que quando eles não alcançam a meta deles, muitos pegam alimentos, queimam, jogam fora. Toneladas de alimentos sendo queimadas, sendo jogadas fora, apodrecendo, porque os empresários não botam no comércio, os empresários não dão a ninguém, porque eles não teve o lucro que eles queriam. Eles acham melhor jogar fora, destruir. Olha o egoísmo do homem, a malignidade do homem, a perversidade do homem. São muitos alimentos jogados fora que dava para alimentar toda aquela população miserável da África, que estão lá morrendo, emagrecendo, morrendo de fome, porque não tem o que comer, enquanto esses homens ricos queimam toneladas de alimentos, jogam fora, apodrecem, mas não oferecem, não dão para as pessoas comerem, por causa da sua ganância, da sua malignidade, da sua cobiça, da sua ambição. É a perversidade do homem, amados. Quantas pessoas morrendo pelo prazer da vaidade, perdendo suas vidas pelo simples prazer maldito para satisfazer o desejo do seu ego. Pessoas se drogando, pessoas embriagando-se, pessoas vivendo prazer maldito, não se importando com a sua saúde. O homem é perverso com ele mesmo e com o seu próximo. Então chama a sua atenção para isso e não tem melhora não. Não adianta ter confiança em político A, político B não, porque a palavra é a verdade e ela vai se cumprir. E é disso a pior. E o pior está por vir ainda.
Essa humanidade ainda não abranjou, ainda não foi abrangente toda a perversidade do ser humano. Vai ser muito mais abrangente ainda. É de mal a pior. Vai chegar um tempo tão terrível ainda, que nunca se viu nessa terra. É por isso que precisamos buscar o socorro do Senhor. É por isso que precisamos buscar a misericórdia de Deus. É por isso que precisamos receber a esperança de Deus de uma nova vida, de um novo mundo, não mais aqui, mas na eternidade com o Senhor. É por isso que precisamos se entregar a Deus para Ele limpar o nosso coração da malignidade, da perversidade, da mentira, da crueldade, da ambição, do egoísmo, da soberba, da avareza, porque nós estamos sujeitos a isso também. Quantos de nós, crentes, não traímos uns aos outros, não mentimos, não damos prejuízo para alcançar coisas simples, fúteis, como uma posição, como uma oportunidade? Tem muita gente aí pisando o outro. Tem muita gente aí desfazendo de outros por causa dessas coisas fúteis. Porque quer poder, porque quer oportunidade, porque quer estar sentado num púlpito de uma igreja, porque quer estar pregando no domingo, porque quer ter a aprovação do homem para satisfazer suas ambições, seu egoísmo, suas vaidades maligna, perversa, pela soberba. É disso a pior, meus amados. O que esse mundo vai viver. É por isso que nós temos que entregar nossa vida a Jesus, deixar Ele nos guiar, para Ele limpar o nosso coração, nos livrar da possessão de Satanás, do poder do maligno que destrói, que leva o homem à perversidade, colocar o amor de Deus em nosso coração. Não é um amor de aparência, um amor fingido, um amor de palavra, mas é um amor de atitude, um amor em relação ao próximo, em colocar-se na miséria do próximo, em querer ver o bem do próximo. É esse amor que Deus quer que nós tenhamos. É esse amor que Deus quer que nós vivamos, o amor de Deus. Mas o coração do homem está contaminado pela perversidade de Satanás, pela malignidade, pela própria escolha do homem de ser mal, de seguir o caminho do mal, a perversidade, para satisfazer os seus desejos egoístas, cobiçosos, malignos e perversos. Então a gente vê isso acontecendo, amados. Pessoas que precisam de remédios vão comprar e, sem saber, tomam remédios que não têm validade nenhuma, não tem utilidade nenhuma, porque são falsificados, são adulterados. O homem, pela ambição, adultera o alimento, adultera os remédios para ganhar mais e mais. A ambição do homem faz ele destruir milhares de vidas. O homem, pelo desejo maldito de prostituição, vai adulterar, destrói sua família, destrói sua vida familiar, faz sua esposa sofrer, faz seu filho sofrer. Ele perde a alegria de ter uma família por causa do desejo da prostituição. Isso está em nós, se nós não vigiarmos. Mesmo em Jesus, nós vamos ceder a esses desejos perversos. É por isso que Jesus disse que é preciso negar-se a si mesmo, se entregar ao senhorio de Cristo, deixar Jesus dominar a nossa vida, se submeter à vontade de Deus. Porque ter Jesus como Senhor é isso. É você não satisfazer o desejo maligno dessa natureza pecaminosa. É se entregar a Deus, submeter-se à vontade de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem vai te dar a graça, a capacidade para submeter-se e vencer todas essas misérias que hoje o ser humano vive no seu interior. Pelo poder de Deus, o Espírito Santo em nós, com a nossa submissão a Ele como Senhor, para servir, para não ser dominado por esse sentimento perverso que Satanás tem colocado nessa humanidade. A ambição, a avareza, o orgulho, a soberba, o desejo de poder. Pensa nisso. Eu vi alguns irmãos postando vídeos sobre a Síria, as criancinhas que estavam ali morrendo, que estavam sendo ali divulgadas na mídia. Irmão, temos que se lamentar por essas criancinhas sim, mas no nosso Brasil morre muito mais criança do que na Síria. No nosso Brasil tem muito mais criança sendo abortada
de uma forma monstruosa, morta por aborto de uma forma monstruosa. Tem muito mais crianças sendo abandonadas, jogadas fora, para morrer ao léu de uma forma miserável. Por mães que quer viver a prostituição, que quer satisfazer o desejo maldito do adultério e depois não quer assumir o compromisso. Por mulheres que quer viver o prazer do sexo fora do compromisso do casamento, traindo seus maridos, outras sem querer compromisso. E quando vem uma criança, quando estão grávidas, quando não mata no aborto de uma forma miserável, quando a criança nasce, jogam fora para se livrar de um compromisso, como se que aquilo fosse um pedaço de sujeira do seu corpo jogado fora, como que aquilo fosse uma coisa que não tivesse nenhum resultado emocional jogando fora. Joga uma criança fora. No nosso país tem muito mais criança morrendo de forma miserável. Não é pela guerra não, é pelas mãos da própria mãe, das próprias mães, dessas mulheres, desses homens que estão vivendo esse prazer maldito do adultério, esse prazer maldito da prostituição e depois não querem assumir os compromissos. Por isso que Deus nos proíbe do sexo fora do casamento. Por isso que Deus proíbe a prostituição, porque sexo gera criança. E quando uma mulher tem relação com o homem, a tendência dela é engravidar. E quando ela engravida, ela não quer aquele compromisso e mata a criança, joga fora de uma forma monstruosa. Mas essas mulheres vão pagar. Esses homens vão pagar. A ira de Deus sobre a vida de vocês não vai tardar. Mas Deus ama vocês. Ele quer que vocês se arrependam e se convertam ao Senhor. Empresários, políticos, gananciosos que estão levando miséria a muita gente, se convertam, se arrependam, porque há salvação para vocês, há perdão para vocês, porque Jesus veio para salvar e libertar e mudar a nossa vida, a nossa história. Amém? Evangelista Wellington Ramos, levando essas informações, dando essa instrução para você e desejando a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Reflitam nisso. É a realidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, dessa humanidade. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém.